Muito boas-vindas ao Nerdologia. Aqui é o Chico Camargo, professor, pesquisador, divulgador científico, e a pergunta de hoje é: quando a gente fala que alguma coisa viralizou, isso faz algum sentido biológico? No dia 15 de fevereiro de 2020, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava dando um discurso sobre a pandemia de Covid-19 quando ele disse: "Nós não estamos apenas combatendo uma epidemia, estamos lutando contra uma infodemia. Notícias falsas que se espalham com mais rapidez e facilidade do que esse vírus e que são igualmente perigosas." No mesmo ano saíram várias notícias falando de como desenvolver imunidade a fake news, dizendo que desinformação é um caso de saúde pública. E hoje em dia não resta dúvida de que desinformação na área da saúde pode ser extremamente letal, como a gente infelizmente viu no caso do Zika vírus e, é claro, da Covid-19. Remédios falsos e curas mágicas têm consequências bem reais na vida das pessoas. Daí mais um motivo para tentar entender. Essa comparação entre desinformação se espalhando e um vírus se espalhando é só uma analogia ou tem ciência por trás disso? Isso faz algum sentido biológico? A informação realmente se espalha que nem vírus? Bom, para começar, essa ideia não é de hoje. Essa analogia entre ideias contagiantes e doenças contagiosas vem pelo menos do século XIX, quando o polímata francês Gustave Le Bon escreveu que ideias e crenças possuem um poder de contágio tão intenso quanto de micróbios. Essa ideia aparece hoje também em termos como marketing viral, vídeos virais e no próprio verbo viralizar, que a gente usa para falar de qualquer coisa que se espalha muito rápido pela internet, como uma notícia falsa ou um meme da Nazaré fazendo conta. A própria ideia de memes também faz parte dessa história. Meme foi uma palavra proposta pelo biólogo Richard Dawkins em 1976, no livro O Gene Egoísta, para descrever elementos de informação que passam de uma pessoa para outra. Vale lembrar que na época não existia internet, então ele estava se referindo a coisas como canções, ditados populares, lendas, folclore e qualquer tipo de informação que é transmitida de uma pessoa para outra. Da década de 70 para cá, a ideia de meme já sofreu várias críticas. Por exemplo, o Dawkins se referia a memes como vírus da mente, como se as pessoas fossem simples hospedeiros vulneráveis a serem infectados por ideias. Como se uma mensagem que você recebe fosse te infectar e não tivesse nada que você possa fazer a respeito. Apesar de ser uma ideia muito atraente, principalmente quando a gente olha para aquele amigo que acredita em tudo que ele vê na internet, essa noção de que informação infecta a nossa mente, na verdade, ignora completamente décadas e décadas de ciência cognitiva. Já foi super demonstrado que nós tomamos decisões bem ativas na hora de escolher qual informação consumir, no que acreditar, que informação compartilhar e com quem compartilhar. Em suma, bem diferente de um vírus como o da gripe, que a gente pega por acidente e espalha por acidente, quando a gente tosse ou espirra. Outro problema com essa analogia de informação sendo vírus é bem na definição. Quem nessa analogia é exatamente o vírus? Será que cada notícia diferente sobre o mesmo assunto é como se fosse um vírus diferente? Ou de repente uma variante diferente do mesmo vírus? E será que só desinformação e fake news que são vírus? Ou informação correta também? E se for assim, será que tem como estar livre de vírus? Enfim, a ideia de meme tem seu papel na história da ciência, mas isso é algo que ela não explica direito. A segunda objeção é na hora que o vírus se espalha. Por exemplo, quando você tem um post ou um vídeo se espalhando muito rápido numa rede social, isso é fácil de rastrear. Com isso dá para medir a maneira como esses posts se espalham e então comparar com como um vírus se espalha. E dado que um vírus como o da gripe se espalha de um jeito e um vírus como o da AIDS se espalha de outro, talvez o post nas redes sociais se pareça mais com um vírus do que com outro. Ou talvez ele pareça com nenhum dos dois. Mas como é que a gente faz para saber? Bom, imagina duas pessoas na mesma rede social. A primeira compartilha um vídeo de gatinho e a segunda compartilha uma corrente que dá maior trabalho para compartilhar, como aquele desafio do balde de gelo. Se você não lembra, esse era um desafio em que você pegava um balde de gelo, derramava na sua cabeça e aí marcava meia dúzia de amigos para fazerem o mesmo. Essa campanha também era para promover conscientização sobre a esclerose lateral amiotrófica, a doença que o Stephen Hawking tinha. E não tem dúvida que o trabalho que dá compartilhar essa corrente
é muito maior do que só clicar em compartilhar um vídeo de gatinho. Mas, já que é assim, como é que foi que ela se espalhou então? Pois é, na corrente do balde de gelo, as pessoas marcavam amigos próximos e aí rolava uma pressão social. Porque se é o seu melhor amigo que te marcou, fica chato você ignorar. Enquanto isso, no vídeo de gatinho, você compartilha o post, centenas ou milhares de pessoas vão ver, talvez uma ou outra compartilhe e pronto. Vídeo de gatinho segue espalhando. Não tem nenhuma pressão para compartilhar, mas é tanta gente que vê que alguma delas vai acabar compartilhando. Já no caso do balde de gelo, você tem muito menos gente que está ali sendo marcada. Mas a chance de cada uma delas compartilhar a corrente, continuar a corrente, é muito maior, por causa dessa pressão social. Então você tem aí dois tipos de estratégias. Uma, que você compartilha com um monte de gente e cada uma tem uma chance muito pequena de compartilhar de novo. E a outra em que você só marca meia dúzia de amigos, mas a chance de cada um deles compartilhar e continuar a corrente é bem mais alta. Na prática, as duas estratégias dão certo, só que de maneiras diferentes. Na biologia, esses dois extremos são conhecidos como estratégias R e K. De um lado você tem o rato, que chega a ter dezenas de filhotes por ano. A maioria deles morre, mas para a espécie tá tudo bem, porque algum deles vai sobreviver. Do outro lado você tem o elefante, que tem um filho de cada vez, mas que investe tanta energia nesse filho sobreviver e chegar à vida adulta, que ele quase sempre chega. O rato e o elefante têm estratégias opostas, assim como o vídeo de gatinho e o balde de gelo. Um vírus também se espalha um monte, sem muito custo, o que traz ele mais perto do vídeo de gatinho, e portanto da estratégia R. E já existe bastante evidência científica de que essas estratégias diferentes se espalham de maneira diferente. Informação de baixo custo, como o vídeo de gatinho, se espalha de uma maneira, enquanto informação de alto custo, como o balde de gelo, se espalha de outra. E é por isso que um filme inteiro, por exemplo, dificilmente vai viralizar. Não é nem o tempo que leva para assistir o filme, mas literalmente o tamanho do arquivo que você teria que compartilhar, ou o custo de ter que ir no cinema, ou de encontrar um site que passe o filme de graça. Já um pedacinho do filme, uma cena ou mesmo uma imagem, isso sim se espalha com muito mais facilidade. Da mesma forma, uma imagem de um santo pode se espalhar rápido até, como um vírus. Mas é muito difícil uma religião viralizar, porque dá trabalho e leva tempo convencer uma pessoa a compartilhar dos seus valores. Isso vale para religiões, mas também para ciência ou até para teorias da conspiração. E aí, repara, a gente passou o vídeo inteiro quase sem mencionar fake news. Isso é porque a informação se espalhar ou não como vírus tem muito pouco a ver com ela ser verdadeira ou falsa, e muito mais a ver com o trabalho que dá transmitir aquela informação. Mas já que é assim, será que tem tanto problema dizer que informação se espalha como vírus? O que tem de errado nessa metáfora? Pois é, metáforas são uma coisa extremamente útil para a ciência e para a vida em sociedade. Tanto pelo seu poder de simplificar coisas abstratas, quanto pelo seu papel de trazer gente de vários lugares para conversar e pensar juntos sobre os mesmos assuntos. Nesse sentido, uma metáfora bem usada é como um mercadão no centro da cidade, um espaço acessível que atrai gente de tudo quanto é canto, cada um trazendo o que sabe fazer. É por isso que a gente fala que o universo é elegante, que estrelas nascem e morrem ou que genes são egoístas. Cada uma dessas é uma simplificação intencional. Então, por exemplo, se a gente falar de desinformação como um problema de saúde pública, como uma epidemia de desinformação, isso vai chamar a atenção dos órgãos de saúde, dos governos, além de jornalistas e institutos de pesquisa. Já se a gente pensar na internet como um ecossistema de informação, com todo mundo competindo pelos mesmos recursos, talvez faça mais sentido dizer que esse ecossistema está fora de equilíbrio. Uma outra opção é falar em uma guerra informacional, com mocinho, bandido e tudo mais. Repara como cada metáfora traz consigo várias associações implícitas. Metáforas mais biológicas tratam a informação como algo que se espalha por conta própria, como se fake news desse em árvore e se espalhasse naturalmente. Faz até a gente esquecer que tem gente que é paga para escrever fake news ou para dar like nos posts dos outros no Facebook. Metáforas de guerra, por outro lado, enfatizam o aspecto político de como desinformação e propaganda viram armas de um lado contra o outro. Já metáforas de saúde sugerem que tem uma divisão muito clara entre bom e ruim, saudável e doente,
o que coloca a desinformação como algo para se manter sob controle, como uma infecção, que sabe até com algum tipo de vacina contra fake news que fosse capaz de dar imunidade contra a desinformação. E com todas essas opções, qual é a melhor metáfora para se usar então? Nenhuma. Ou talvez todas. A função de uma metáfora é justamente simplificar o assunto, destacar os detalhes que interessam e deixar de lado o que for menos importante. Inclusive, isso é algo que na política e no governo a gente vê o tempo todo. Seja quando um político diz que a economia do país é igual à economia doméstica, ou quando eles usam futebol para falar que o governo marcou um gol aos 45 do segundo tempo. Metáforas também podem ser perigosas, por exemplo, quando elas são usadas para disfarçar uma situação complexa ou até para promover uma agenda política. Por exemplo, entre janeiro e julho de 2020, ao todo 18 países criaram decretos e medidas provisórias com a justificativa de enfrentar uma epidemia de desinformação junto da pandemia de Covid-19, mas na prática, várias dessas medidas davam aos governos o poder de sufocar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão individual, tudo com a desculpa de lutar contra fake news. Foi isso que aconteceu na Hungria com a lei anti-coronavírus, que deu ao primeiro-ministro Viktor Orbán o direito de emitir qualquer decreto sem precisar da aprovação do parlamento e também de prender jornalistas sob a acusação de estarem espalhando fake news. E aí repara, como nessa hora tanto faz se informação se espalha como um vírus ou não. Desinformação, fake news, epidemia, tudo vira só uma desculpa para perseguir adversários políticos. E é claro, de novo, desinformação na área da saúde pode ter consequências muito sérias e muito perigosas. Seja quando alguém deixa de vacinar os filhos porque ouviu dizer que vacina dá autismo, ou quando a mesma pessoa resolve se medicar com algum remédio que não funciona. Por outro lado, dizer que estamos em uma crise de desinformação que precisa ser parada a todo custo pode ser a desculpa que um governo está buscando para impor medidas autoritárias e violações dos direitos humanos. Então, qual a melhor saída? Pode ou não pode dizer que a informação se espalha como vírus? Tá certo dizer que a gente está numa epidemia de fake news? Ou melhor evitar dizer isso? Nessas horas, o melhor é botar o pé no freio e pensar com calma. A quem essa linguagem está servindo? Quem se beneficia com essa metáfora? Será que outros termos como jornalismo clickbait ou até propaganda política não se encaixariam melhor? Assim, uma manchete dizendo cientistas estão preocupados com o aumento da desinformação nunca vai ser tão emocionante quanto cientistas alertam sobre pandemia de fake news ou exército de bots ataca novamente. Mas, se esse é o preço de fazer ciência com cuidado e de buscar melhores soluções para o problema de desinformação que a gente tem, talvez sacrificar essas manchetes mais dramáticas não seja um preço tão alto assim. E bom, se você gostou do vídeo e aprendeu alguma coisa hoje, você já sabe o que fazer. Dá uma olhada nos outros vídeos da nossa série sobre fake news e aproveita que aqui no Nerdologia a gente tem vários vídeos sobre esse tema, indo de teorias da conspiração até o meme do caixão. Ajuda essa informação a se espalhar. Quem sabe ela não se espalha como um vírus, hein? Aquele abraço e tchau!